Meu nome é Paula, eu sou professora do curso de Administração do Centro Paula Souza, na ETEC Parque da Juventude, na extensão Céu Jaçanã. Hoje nós vamos falar sobre gestão documental, essa é a segunda parte da aula. Na primeira parte nós falamos sobre as definições de arquivo e a organização deste nos seus espaços. Hoje nós vamos falar de conservação de documentos, tá? Antes disso, eu deixei indicado aqui duas reportagens. Isso daqui é um vídeo no YouTube, depois eu vou deixar linkado aqui embaixo, que ele fala sobre a digitalização do acervo da TV Tupi. A TV Tupi foi uma televisão muito importante na história brasileira. Ela teve suas atividades encerradas na década de 80 e muita da sua produção televisiva não foi nem assistida nenhuma vez por ninguém, porque passou pela censura e ficou lá dentro do acervo da televisão. Depois de tantos anos, passados tantos anos, esse acervo continua ainda sem acesso ao público, por conta das fitas utilizadas na época serem fitas que não existem equipamentos hoje que façam essa conversão. Então, o acervo hoje está alocado no Arquivo Nacional, porém, com a dificuldade de maquinário que faça essa leitura desse acervo, a gente não tem acesso ao material produzido naquela época, por aquela televisão. Outro caso que eu trouxe, eu até comentei na aula 1, no vídeo 1 dessa aula, foi sobre essa prefeitura de uma cidade aqui do interior de São Paulo, que é São Luís do Paraitinga, que ela teve uma grande enchente lá no ano de 2016, tem alguns anos, e essa enchente devastou muitas áreas públicas que tinham documentação. A maior perda foi no cartório da cidade, e ali tem uma foto aí na reportagem que a gente consegue ver o que aconteceu. Ai, gente, eu comecei a passar o vídeo. O que aconteceu na época com a cidade. Tendo em vista isso, a gente já pode ver que o local onde a gente armazena e o suporte documental, eles são fundamentais para a busca futura, né? Para a gente ter a recuperação dessa informação. O que acontece na prática em muitas empresas é que o arquivo ele é feito de uma forma desordenada e sem critérios. Por quê? Porque na atividade administrativa, essa documentação não tem necessidade momentânea. E isso faz com que as pessoas levem essa situação de qualquer jeito. Por quê? Você arquiva um documento hoje, você vai precisar dele daqui 1 mês, 2, tem documentos que você vai consultar daqui 5 anos. Então, não é uma atividade que produz resultados no momento. E as pessoas custam a entender que essa falta de organização momentânea, ela produz resultados lá na frente, né? Obviamente que aqui, nesse caso, a gente não tinha como saber que a gente vai ter uma enchente e tal. Mas existem alguns casos que a gente pode resolver sim antes. Então, eu vou passar para frente para a gente ver quais são as medidas que a gente pode fazer para evitar que coisas desses dois tipos aconteçam. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o terreno onde a gente está construindo esse arquivo. Nem sempre dá para a gente fazer essa decisão, tomar essa decisão adequadamente, pois às vezes a gente tem um espaço que a gente precisa adequar para colocar essa documentação, tá? Mas
Tendo condições de resolver isso, de decidir isso, onde a gente vai guardar essa estrutura documental, a gente precisa pensar, assim, como que a gente vai organizar. Então, a gente tem que pensar num local que deve ser seco, livre de risco de inundação, deslizamentos e infestações de terra, de cupins, insetos, enfim, tá? Assim, devem ser evitadas áreas propensas a perigos para a segurança e preservação de acervos. Então, a proximidade com o mar e zonas pantanosas sujeitas a inundações é prejudicial à documentação. Terrenos e subsolos úmidos também. Lembrando que nem sempre a gente tem essa condição de resolver isso. Por exemplo, o Instituto Fernando Henrique Cardoso fica no centro de São Paulo, ali perto da estação Anhangabaú, e o prédio onde ele está alocado é uma região tombada. Então, os armários para a guarda da documentação são armários pesados que a estrutura predial não aguenta. Então, a melhor solução para a estruturação daquele arquivo foi no subsolo. Então, esse arquivo fica no subsolo do prédio, lá na região do Anhangabaú, que é uma região que já foi frequentemente inundada, mas que também tende a ser um local úmido. A umidade, como a gente vai ver aqui para frente, ela é prejudicial para a documentação, tá? Porque ela favorece a criação de fungos, e isso é prejudicial para a documentação e para a saúde da pessoa que toma conta dessa documentação. Então, a gente precisa de critérios e estrutura para cuidar dessa documentação e das pessoas que estão trabalhando ali. Então, como eu comecei contando agora, lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso, a gente tem toda uma estruturação para recebimento dessa documentação, mesmo que ela esteja numa área de subsolo que tem essa tendência à umidade. Então, a gente tem alguns aparelhamentos que vão ajudar nesse controle e nessa construção, tá? Então, esse subsolo ele foi estruturado para recebimento desse arquivo, tá? Dentre as possibilidades, então, o armário, a estrutura mobiliária, por ser pesada, ela causaria um dano um dano predial, então a melhor opção foi o subsolo, sim, tá? Regiões de fortes ventos e tempestades, então por conta de inundações também, né? Ventos salinos e resíduos arenosos, porque isso daqui polui, também afeta a documentação. A proximidade com indústrias que liberam poluentes, né? E nem sempre só a documentação, também as pessoas que trabalham nessas áreas. Usinas químicas, hidrelétricas e nucleares, linhas de alta tensão, incêndios, né? Proximidade com entrepostos de materiais inflamáveis e explosivos, também por conta de incêndio. Terminais de tráfego aéreo e terrestre, por conta de trepidações, enfim, né, abalo na estrutura. Áreas de intenso tráfego sujeitas a trepidação, ruído e poluição. Lembrando, pessoal, que eu ia falar alguma coisa agora, esqueci. Lembrando, eu retorno, tá? Então, a gente fala basicamente... tá, o que eu ia falar, pessoal, é em relação aqui à documentação. A gente está falando muito de documentação
E na outra parte, a gente falou que a documentação ela era fundamental para a sociedade conhecer a sua história e reescrever aí seu futuro, né? Muitas dessas indicações aqui, elas surgem após o 11 de setembro, porque muitas empresas perderam não só capital humano naquela tragédia, mas também perderam do capital documental. Então, as empresas que tinham sede naquelas duas torres e não tinham outras unidades, essas empresas elas não conseguiram retomar sua atividade econômica. Porque aquela empresa arrasta o documental. Então, isso é muito importante a gente pensar no arquivo como a estrutura da empresa. As empresas de informação, elas já sabem disso, mas as outras empresas de informação que a gente fala são Netflix, Uber, são empresas que lidam constantemente com a informação. Mas outras empresas, tipo indústria, empresas que existiam antes dessa revolução informacional, elas tendem a ter dificuldade em entender a necessidade de estruturar um local adequado para gerir a sua informação, tá? Então, a gente vai falar basicamente de papel hoje, porém, a gente também deve pensar nos documentos digitais. E eles têm, os documentos digitais, a gente tem outras formas de recuperar a informação e outras formas de conservar essa documentação, tá? Então, a gente pode pensar em arquivamento em nuvem, a gente pode pensar em arquivamento em servidores da própria empresa, a gente pode pensar em estruturas que devem ser pensadas e adequadas para cada situação e para cada empresa. Então, a empresa precisa, sim, investir nessa guarda documental. Falando em papel, que é o nosso maior capital documental nas empresas atuais, a gente tem que lembrar. Então, eu trouxe muitas fotos aqui de documentações que estão comprometidas. E esse comprometimento também tem dano para a saúde, tá? Então, o papel, ele é higroscópico. Isso, o que é? Ele absorve e libera a umidade muito facilmente. Então, você pode lembrar que quando você molha o papel, ele seca. Só que ele não volta a ser do jeito que ele era. A gente vai ter uma dificuldade de trabalhar com esse documento depois que ele secar. Então, a gente precisa evitar a maior exposição que esse documento vai ter a essas relações de umidade, tá? Essas variações dimensionais aceleram o processo de deterioração, provocam danos visíveis, então lembrem-se de papéis que vocês molham e quando eles secam, como é que eles voltam. A gente tem um comprometimento das tintas, algumas tintas usadas para impressão, elas derretem, né? Elas somem quando a gente tem essa variação de umidade, ondulações nos papéis e nos materiais de revestimento de livros e danos a emoções de fotos. Então, em alguns casos, as fotos elas são descoladas até do documento. Lembrando que a gente está pensando em manter a informação, né? Então, a gente vai falar agora das situações que fazem com que os documentos eles sejam prejudicados, tá? A luz do dia, ela deve ser abolida na área de armazenamento, porque não só acelera o desaparecimento das tintas, como enfraquece o papel. Então, pensa ali nos seus livros, dá uma olhada nos livros que ficam perto de janelas para vocês verem como que eles ficam com o tempo, tá? Obviamente, qualidades e qualidades de papel, não são
quanto mais artificial ele vai demorar a amarelecer, mais a gente tem essa perda sim. Então, o documento termina ficando mais frágil e mais sensível ao manuseio, tá? A luz artificial também deve ser usada com parcimônia, então aquela luz amarela deve ser evitada de todos os jeitos. Hoje a gente tem as lâmpadas de LED e essas afetam muito menos o papel do que aquelas outras lâmpadas usadas antigamente. A umidade, como eu já falei para vocês, é um dos principais problemas para acervos de papel, porque ela propicia o mofo, e o mofo são fungos. Os fungos, eles causam, além de dano ao documento, a gente vai ter a perda do documento, ali onde a gente o documento está fungado. Lembrando que o papel ele é composto de celulose, então a gente tem essas incidências maiores por conta dessa procedência vegetal aí que a gente tem no animal, natural, né? A gente tem uma procedência natural. Então, o índice ideal de controle de umidade é esse, então você pode comprar um aparelho que vai fazer essa medição de umidade, e aí durante o dia você vai controlando ali a umidade do ambiente, tá? Nos grandes acervos, esse controle pode ser feito tanto manualmente quanto por aparelhos. Então, um aparelho que vai fazer o umidificador, o desumidificador, vai ter um custo maior ou menor para a empresa de acordo com a necessidade dela de proteger essa documentação. A temperatura também não deve sofrer grandes oscilações, mantendo-se entre 20 e 22 graus. Intercalar o uso de ar-condicionado e desumidificadores a fim de climatizar as áreas e filtrar as impurezas do ar é uma atitude pedida, né? E o uso de sílica gel, sabe aquela quando você compra bolsa de couro ou algum produto de couro que vem com um saquinho com umas bolinhas dentro, aquilo é o sílica gel. Ele vai ajudar no controle aí de umidade e temperatura, tá? Lembrando que a gente tem que pensar que isso daqui também pode ser inoperante em algumas cidades. Então, a gente pode ter algumas cidades, tipo Rio de Janeiro, que a gente tem temperaturas muito mais altas. Então, esse grande desnível de temperatura também vai prejudicar a documentação. O ideal é a gente tentar manter sempre a mesma temperatura. Se o papel se acostumar lá em 40 graus, ele vai se acostumar, então, se você tiver grandes oscilações, que é a problemática maior. Essa temperatura aqui, ela é indicada porque ela vai garantir que esse documento tenha uma sobrevida maior. Também é importante a gente lembrar que o papel, por mais que a gente fale, eu prefiro documento digital e tal, o papel ainda é uma das ferramentas que garantem maior autenticidade para a documentação. Então, você tem documentos aí de 500, 600 anos que eles ainda estão visíveis, legíveis e ainda íntegros. E muita documentação que a gente produziu aí no 11 de setembro, como eu acabei de citar, a gente já não tem mais acesso, porque a tecnologia que lê aquele documento digital já não existe mais. Então, vocês podem lembrar, quem tem VHS ainda hoje em dia. Então, o DVD mesmo já é uma tecnologia que a gente já não tem tanto acesso. Então, o local onde você produz a sua informação, ele tem que garantir esse resgate. E o papel ainda é uma das formas aí tecnológicas que mais garante o acesso a longo prazo, tá? Pragas. Então, quais são as pragas? Cupins, insetos, ratos. Rato gosta de comer papel.
Lembrando que, aqui, ó, papel, cola, barata também gosta. Lembrando que o papel, ele é feito, ele é de uma estrutura natural. Então, muito cupim gosta de tanto do papel quanto do armário, se o armário for de madeira. Então, o ideal é que a gente mantenha uma limpeza constante do ambiente, além de controles de temperatura e umidade. Isso daqui é uma coisa que dificilmente acontece nos acervos de empresas privadas. As pessoas jogam um documento lá e falam assim: ah, deixa ele lá. Então, é preciso que exista um roteiro de limpeza constante. Ah, de 3 em 3 meses a gente vai dar uma limpada aqui no acervo, deixar ele respirar, para que a gente tenha condição de manter essa documentação aí pelo tempo que for necessário, de acordo com o que a gente já viu em relação à tabela de temporalidade e tal, para que esse documento continue surtindo efeito para que ele foi produzido, tá? Poeiras e gases contribuem para o envelhecimento prematuro do papel, que a gente falou lá no começo, quando a gente estava falando do local que a gente vai estruturar para essa guarda documental, né? E aí o papel envelhecido, ele dura menos tempo, ele fica mais... Eu não sei se vocês já viram papel quebradiço, então, é isso que acontece, né? Olha, a poeira composta de partículas em suspensão penetram nas fibras do papel, e aí a gente tem aqueles papéis mais quebradiços. E aí eles não aguentam o manuseio, né? Quando manuseado, faz sentir ação corrente, e a ação desses gases também destroem as fibras do papel, né? Então, pessoal, esse aqui é o nosso último slide dessa parte 2. A gente falou bastante sobre arquivo de papel, mas a gente também falou sobre arquivo digital, e a gente falou sobre a necessidade de se estruturar um lugar, um local adequado para recebimento desse acervo. Todas as fotos desses slides, elas trazem acervos bem prejudicados aqui, né? Você vê que são documentos largados, documentos jogados aí de qualquer jeito. Aqui tem uma camada de poeira, não sei se vocês já viram um documento assim. E aí o importante a reforçar é que além desses locais eles trazerem uma perda documental, a gente tem danos irreversíveis à saúde. Então, profissionais que trabalham com arquivo precisam usar EPI adequado, qual que é? Equipamento de proteção individual, ou seja, luvas, máscaras, óculos, para não inalar essas poeiras e para se proteger contra fungos, enfim, porque tudo isso causa um dano à nossa saúde. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim dessa nossa aula. Cuidem-se sempre e a gente se vê na parte 3 dessa